O que funciona melhor para a política de segurança pública? Qual é a mensagem que mais vai atrair o eleitor? Porque a verdade é o seguinte, né? E aí eu quero fazer aqui uma provocação e se sintam muita vontade de falar, não, a gente não pensa como você. E aqui ninguém é dono da verdade. Mas a sensação que a gente tem é que a sociedade paulista, ela é conservadora, né? E a gente, principalmente a gente que está aqui concentrada, né, no centro da cidade, aqui na região dos Jardins, né, nos bairros mais nobres, a gente sempre acha que aquela história bandido bom é bandido morto, que vai resolver a coisa com essa questão de punitivista, tem que prender mesmo, tem que fazer uma operação de sufocamento do crime, etc. E me parece que a gente coloca num segundo plano a questão da vida, de priorizar a vida, porque quando você mata, né, quando você faz uma operação ostensiva, você está colocando em risco não só a vida da população, mas dos próprios policiais, né? Às vezes, para matar um criminoso, você coloca em risco, você coloca em jogo a vida do policial, que também deixou a família em casa, e da própria população que está ali naquela região onde o crime está acontecendo, como é o caso lá da Baixada Santista. Então, eu queria ouvi-los. Vocês acham que um discurso de um candidato, por exemplo, como eu citei aqui, do Boulos e da Tabata Amaral, de que a gente tem que ter uma polícia de maior patrulhamento, né, um GCM aí patrulhando, uma coisa mais ligada à inteligência, vai ser um discurso que vai colar para angariar votos? Quem quer começar? Posso? Fica à vontade, doutor Sérgio, já começa inaugurando a mesa. Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui o convite, é sempre um prazer inenarrável poder participar de uma mesa com pessoas tão importantes, tão relevantes aqui, como o professor Eduardo Rossini, como o nosso colega aqui, Flávio Durso, principalmente minha amiga Mônica Rosenberg. Então, falar um pouco da Baixada Santista, gente, para você que não tem uma noção da realidade do que é a Baixada Santista, é o local que nós temos o maior porto da América Latina, o Porto de Santos. E que, por este motivo, nós temos a principal via de saída de drogas do país. Portanto, eu pergunto a vocês, por onde que esse crime organizado vai concentrar suas energias? Ele vai diretamente à região do Porto de Santos. Então, assim, lá nós temos uma dificuldade muito grande. A criminalidade, ela é muito alta, né? Então a gente precisa fazer com que nós tenhamos, de fato, ao invés de fazer uma análise, Elaine, sobre se o candidato ele vai apresentar propostas conservadoras e se nós somos conservadores, mas sim propostas concretas que tenham eficiência no combate à criminalidade. Porque é isso que a gente precisa. Nós estamos cada vez mais caindo em narrativas de pseudos grupos que querem pegar a pauta do outro. Você pega um grupo que tem um pensamento conservador, que automaticamente já domina a pauta de segurança pública. O grupo contrário, com uma ideologia progressista, tenta se aproveitar para, de alguma forma, conseguir esse eleitor e fica nessa briga, nessa narrativa. Mas, na verdade, o que acontece é a população sempre sofrendo. Quem sofre com isso é a população. Seja pelo fato de que nós estamos, tanto para comentar a questão de São Paulo, que o que os candidatos, possíveis candidatos aqui na Prefeitura de São Paulo vão ter que fazer, seja a alta criminalidade que vem acontecendo lá na Baixada Santista, é fazer com que nós tenhamos, de fato, pessoas com propostas muito mais concretas em termos de cidades inteligentes, que é um tema que eu acho que a gente tem que comentar muito aqui hoje. Falar de segurança pública hoje sem falar na utilização da tecnologia, sem falar na utilização de exemplos de outras cidades, mundo afora, eu acredito que não seja o caminho. Eu acredito que nós temos que pensar que não importa de que lado que seja esse candidato, se ele vem com apoio de X, de Y, de Z, o que ele precisa fazer é demonstrar para a população paulista, paulistana ou de qualquer cidade que você esteja nos assistindo, de que eles têm, de fato, um plano para solucionar o que eu considero que é pior, é a sensação de insegurança. Aquela sensação de insegurança, eu sou morador do Guarujá, para você que está em casa entender o cenário, faz com que a pessoa não queira morar na cidade. Então, se você me perguntar onde você quer morar, eu sou do Guarujá, eu sou apaixonado pela cidade, mas se a gente não tiver um plano concreto para transformar a cidade que eu vivo hoje, eu não sei mais se eu quero permanecer lá, porque eu tenho uma filha de 3 anos e eu não sei se ela vai crescer num lugar seguro.
Então, eu acredito muito, Elaine, que a gente tem que começar o programa de hoje pensando quais são as propostas de fato que tanto a ala ideológica progressista, conservadora, liberal vão apresentar para solucionar o problema de você que está em casa. Esse é o caminho, essa é a trajetória. E aí a gente tem várias soluções, eu posso abrir para os demais colegas também levantarem alguns pontos e eu posso depois dar mais algumas sugestões. Na verdade, doutor Sérgio, você levantou um ponto muito importante que é: a verdade é que no Brasil a gente gasta, e a gente tem estados como a Bahia e o Rio de Janeiro, por exemplo, que gastam boa parte do seu orçamento público com a segurança pública e não consegue resolver o problema porque usa com policiamento e não com inteligência. A gente não vê um investimento na inteligência contra o crime, usada contra o crime, tanto quanto a gente tem para policiamento. Por que isso? Porque o eleitor não vê o investimento em inteligência, isso não se transforma em voto, é isso, doutor Rossini? Eu quero, primeiro, obrigado novamente aqui, né? É um prazer, uma alegria, né? Poder expressar o que a gente pensa e sair daqui também com pontos de vista, o ponto de vista mudado, porque a gente aprende muito com isso. Então, também aqui os parceiros de mesa, né? A doutora Mônica, o doutor Flávio, o doutor Sérgio, todos aqui imbuídos, né, da melhor boa vontade. Eu queria voltar um pouquinho, eu sei que a questão da inteligência, mas assim, eu queria trazer um pouquinho uma observação prévia. Eu acho que nós estamos numa eleição que, pela primeira vez, o município vai ter que dizer o que vai fazer com segurança pública. Porque sempre foi um discurso de esse problema não é meu. Olha, a questão da segurança pública é do Estado. Porque nós temos 3 níveis, superposição de poder, Estado, município, Estado, né, um dos poucos países do mundo que tem um município como é concebido. E o município sempre falou, não é problema meu, o problema de segurança pública é o problema do governador. Aí o governador fala, não, olha, veja bem, quem faz a política, quem faz a legislação é o pessoal lá de cima, que não repassa a verba. Então é um jogo de empurra. Eu acho que a primeira coisa é saber quais são os papéis que cada um tem. Né? Só falar a inteligência, quando se fala temos que mexer com inteligência, temos que mexer porque a inteligência, ela prepara, ela antecede, ela previne, ela orienta a ação, não é? Ontem mesmo estávamos discutindo, olha, o episódio de 8 de janeiro e tal. Ah, já sabiam, não sabiam, porque a inteligência é para isso, saber onde que você vai fazer a operação, o que você vai fazer. Agora, qual que é o papel do município na segurança pública? Eu acho que ele tem um papel, a gente tem que fazer um recorte, longo, médio e curto prazo. E o papel do município, na minha concepção, é de médio e longo prazo. O de curto prazo é de enfrentamento. É como doença. Tem gripe que você cuida com remédios caseiros. Você tem outros... Agora, você tem problema de câncer que você tem que, lamentavelmente, fazer uma amputação do membro para poder manter o membro. Não é que eu estou dizendo, vai ter que matar. Eu acho que nenhum policial sai de manhã de casa com vontade de matar ninguém, porque dá um problema também para ele enorme. Agora, a gente tem que entender que existem circunstâncias que podem levar a isso. Agora, eu quero dar um passo atrás. É muito fácil falar, olha, agora está assim, então. A gente traz um problema sério lá de trás. Por exemplo, o Guarujá, não quero criticar a cidade que eu adoro, mas você tem um problema de habitação lá que é traumático, lá atrás, de 30, 40 anos. E que, inevitavelmente, como o Darcy Ribeiro dizia, ia acontecer o que aconteceu. Quem lê o livro O Povo Brasileiro sabe que eu estou falando aqui. Ele está falando há 60 anos, é um sociólogo que sabe, todo mundo conhece Darcy Ribeiro. Ele vaticinava, olha, se não houver educação, se não houver saúde, se não houver todos os mecanismos, então assim, não tem como enxugar gelo hoje pensando no enfrentamento exclusivamente. Então eu acho que o candidato que disser, olha, nós vamos melhorar transporte. Por quê? Porque o transporte tira das periferias os trabalhadores e leva para onde tem a produção de trabalho. Então você vai diminuir a violência, você vai ter emprego. Geração de renda, por exemplo, a questão foi dita aqui, olha, nós temos aqui, você mesma falou, o celular. Ah, mas a prefeitura pode muito bem enfrentar a questão da receptação. Quem é que compra? E essas boquinhas de porco aí, desculpa usar essa expressão, esses pequenos comércios aí que estão totalmente desregulados, sabe?
eu fazendo uma crítica aqui mesmo, eu sou diretor dos cursos jurídicos da Uninove e vou circular. Hoje de manhã estive na unidade de Santo Amaro, do lado da unidade lá, tem um monte de camelôs ali vendendo peças de reposição de celular. De onde saíram essas peças? Entendeu? Então, assim, é o papel do município. Porque se o município fizer a parte dele no que toca a regulação do comércio, a regulação, então tem trabalho para tudo. Então, quando você está falando de segurança pública, é um problema muito complexo. Tem intersecção com o outro. Falar, não, o problema de segurança pública se resolve a bala. Vai acabar a bala e não vai ter... Porque você tem que pensar nas gerações futuras, na filha dele, nas minhas filhas. Por quê? Porque o mundo que a gente vai deixar para elas passa pelo que a gente faz hoje. Então, o que a gente está sofrendo hoje desse enfrentamento de polícia, dessas mortes, dessas tragédias, porque pode ser o pior bandido do mundo. Desculpa, se em determinadas circunstâncias tem que acontecer, lamentavelmente, isso. Agora, é uma vida humana que foi embora. Entendeu? É péssimo isso pro país. Que eu tive em Genebra falando lá na época que a ONU faz cada 4 anos faz uma análise, uma avaliação de direitos humanos, tá? E é péssimo você ter que explicar essas coisas para o mundo, porque o Brasil sempre está nas cortes internacionais sendo acusado de violação de direitos humanos. Agora, então não é inteligente. Agora, não quer dizer que a gente tem que criticar o trabalho da polícia, que a polícia cumpre ordens. Você tem um problema imediato, que é o que ele falou, né? Que é o tráfico de drogas. O crime organizado está tomando lá o Porto de Santos, mandando droga para o mundo todo. Tem pressão internacional. Agora, então, tem que ser escalonado o negócio. O candidato que vier falar, olha, porque o Supremo, na DPF 995, que o Alexandre de Moraes, ministro, falou, olha, a Guarda Civil Metropolitana compõe o sistema de segurança pública, então nós vamos também meter bala? Desculpa, ele não vai poder fazer isso. Agora, o município também está inserido nesse contexto. Então, eu quero ouvir dos candidatos o que eles querem falar para prevenir, e o discurso da esquerda é nesse sentido, olha, mas também não pode ser romantizado, porque também você tem que ter enfrentamento. Então, me parece que eles têm que sentar e conversar. A questão da inteligência é seríssima, porque a produção de informação de inteligência, ela não é só da Polícia Federal, Estadual, ou das guardas municipais, é um patrimônio do Estado. E eu quero dizer para vocês, para encerrar esse primeiro movimento, como cidadão, eu não me importo se o cara vem de viatura preta e branca, rosa, roxa, de jaleco, ele pode vir, mas ele tem que me dar segurança. Sim. Não importa, a cavalaria tem que chegar para me proteger. Então, se a Guarda Municipal vai ter esse papel de me proteger, beleza, que seja bem-vinda. Se a Civil vem, se a Militar vem, se o Exército, enfim. É isso. Acho que tem que deixar claro o que cada um pode fazer e o que ele quer fazer. Sim, eu vou querer ouvir o doutor Flávio e a doutora Mônica, mas eu já quero trazer mais um pouco de insumos para esse bate-papo aqui. Quero falar do Rio de Janeiro. Vamos falar do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro a gente tem um problema das milícias, que não é um problema na cidade de São Paulo, mas é um problema sério na cidade do Rio de Janeiro. Lá o crime é um projeto de poder. Quando a gente fala das milícias, a gente está falando de um crime que tem como projeto o poder, diferente do tráfico, que não se envolve em movimento político, não tem essa aspiração, né? Mais ou menos. Depende. Saiu uma matéria no Estadão. Inclusive, é um repórter muito corajoso, porque a matéria é fantástica. Ele demonstra, Elaine, exatamente como que as facções, que muita gente fala da principal facção do país, que é a que tem mais repercussão, mas na verdade nós temos mais de 70 facções criminosas. E o grande problema é que elas estão agora, professor, se inserindo nas prefeituras, no governo do estado, e aí você se pergunta como? Com empresas participando de licitações e ganhando licitações, prestando serviço público. Então, o que acontece? Nós estamos cada vez mais vendo essas facções que são extremamente organizadas, ganhando milhões e milhões de... Semana passada aprenderam lá no Guarujá, infelizmente, 500 milhões de reais em drogas do crime organizado.
500 milhões de reais. Sim, mas o crime organizado, a sensação que eu tenho é que ele não tem, quando eu digo esse projeto de poder, de ser o Estado paralelo, né? Como são as milícias no Rio de Janeiro, de fornecimento de gás. E substituir ao Exatamente, Estado. de TV a cabo, de tudo isso. Inclusive, uma outra característica da cidade do Rio de Janeiro é a divisão territorial entre as milícias e o crime organizado. E onde você tem milícia, a polícia simplesmente não entra. Não entra. Então, vamos abordar um pouquinho da ADPF 635, né? Alguns especialistas da área de segurança pública alegam que as restrições criadas pelo STF dificultaram o trabalho da polícia e possibilitaram a expansão territorial das milícias e do próprio Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro ganhou poder de polícia. O que os candidatos, né, ali da cidade do Rio de Janeiro poderão propor diante desse cenário trágico da cidade maravilhosa, Mônica? É terrível a situação de quem vai ser candidato. E é engraçado porque são algumas cidades muito específicas, né? O Guarujá, e talvez pela proximidade do Porto, tem essa questão que é muito parecida com a do Rio de Janeiro. O Guarujá também já tem um problema de milícias e essa questão do tráfico muito forte. Eu desejo muito boa sorte a quem vai ser candidato no Rio de Janeiro, porque é difícil até sugerir um caminho. E aí eu queria voltar numa pergunta que você fez, que é: o investimento é muito grande, será que isso vai resolver o problema? Gente, para mim, nós não deveríamos tratar a segurança pública como um problema, porque ela é um sintoma de uma sociedade doente. O problema, como Rossini bem comentou, é a prevenção. Então, o problema é saúde, o problema é educação, o problema é habitação, o problema é falta de iluminação. Precisa olhar a prevenção. E aí eu vou fazer uma metáfora médica um pouco diferente da sua, porque para mim a falta de segurança pública, essa violência toda, é uma febre em um paciente com câncer. Claro que você precisa tratar a febre, porque senão essa febre vai matar o paciente. Então, certamente precisa correr atrás, precisa punir quem comete o crime, porque a impunidade também fomenta. Porém, se nós não tratarmos esse câncer, se não olhar para o resto, não é nenhuma questão de longo prazo, é para já. A criminalidade está contaminando as cidades. E, de novo, nós moramos nas cidades, nós vivemos nas cidades. Nós vamos discutir aqui as propostas dos prefeitáveis e não podemos esquecer as câmaras municipais, não esquecer os vereadores, porque é lá que tudo se decide. Nós sabemos muito bem, em várias câmaras municipais já existe gente do tráfico, já existe gente ligada a essas facções. Por quê? Porque eles têm dinheiro vivo. Eles têm dinheiro para fazer campanha com caixa 2. É horrível falar isso, mas é a realidade dos municípios. É a esse nível que nós temos que combater. Entrar no processo eleitoral, entrar no financiamento de campanhas, entender de onde está vindo esse dinheiro e começar a eleger pessoas comprometidas com o bem-estar da população e não com facções criminosas. Mas aí eu queria fazer uma analogia e ouvir um pouquinho do Dr. Flávio, que ainda não falou, porque a sensação que a gente tem é que o que diferencia a cidade do Rio de Janeiro para a cidade de São Paulo é justamente a questão das milícias e também dessa briga das milícias com o Comando Vermelho. Aqui em São Paulo você tem o PCC. Né? A gente sabe disso, como vocês bem pontuaram, a gente sabe que o PCC já se infiltrou na política, tem vereadores, tem políticos, né? Mas, na questão de policiamento de segurança pública, você não tem, não estou aqui defendendo, obviamente, mas a polícia ainda consegue entrar em qualquer território, né? Não existe essa coisa de daqui para frente você não entra, quem manda sou eu. Essa questão territorial que a gente vê na cidade do Rio de Janeiro. Tem lugares lá na cidade do Rio de Janeiro que se o sujeito é roubado e esse produto do roubo vai parar dentro de um território da milícia, a polícia simplesmente não consegue entrar para resgatar esse produto do crime, porque ela não passa daquela parte, daquela barreira, né? Então, me parece que no Rio de Janeiro, essa agenda fica muito mais difícil para quem se candidata, para quem vai assumir ali o município. E uma outra questão muito séria, querendo ou não, o Rio de Janeiro ainda é o cartão postal do Brasil como cidade maravilhosa, turística.
E a gente vê, assim, uma série de problemas quando você tem grandes eventos na cidade. A gente teve, infelizmente, o ano passado, aquela situação horrorosa do irmão da deputada Sâmia, Sim. que foi confundido com uma pessoa da milícia e foi morto porque foi confundido. E aí a própria milícia foi lá e fez justiça, né? Porque daí matou o sujeito que se equivocou e matou errado. Quer dizer, a polícia nem teve tempo de resolver o caso porque a própria milícia deu conta de resolver o problema. Então, me parece ali um negócio muito mais complicado, não, doutor Flávio? Elaine, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, falando a você e a todos que nos acompanham, e principalmente na parceria de pessoas tão ilustres. O amigo Augusto Rossini, que também nos acompanhou no outro programa, Dr. Sérgio Zagarino, doutora Mônica, e realmente é um tema bastante complexo. Quando falamos de São Paulo e Rio de Janeiro ainda, essa questão fica ainda mais latente. O que os estudiosos acabam falando do Rio de Janeiro é que tem um agravante que dificulta muito, que é a questão geográfica. O fato dos morros, de haver morros, acaba dificultando esse controle da polícia. O Guarujá também tem sofrido bastante em razão dessa característica dos morros. Não que ali não existam pessoas de bem, não é isso que eu estou falando. Mas o fato de você ter essa questão geográfica de morros, isso dificulta o acesso muitas vezes da polícia e facilita barricadas, barreiras de controle, etc., que o tráfico, o crime organizado, as milícias eventualmente possam ali colocar para dificultar o acesso. Mas falando um pouquinho de uma forma mais ampla dessa questão de segurança, eu como paulistano afirmo que também tenho bastante preocupação com essa questão da segurança e acho e defendo também que os prefeitos devem ter um olhar mais atento sobre o tema. Com certeza, a questão da segurança deve ser uma prioridade do governo do estado. Mas o município não pode simplesmente deixar de lançar um olhar sobre esse tema tão importante que atinge diretamente o cidadão ali no seu dia a dia.